Gênesis 26. Todo mundo encontrou? Amém? Se você está sem uma Bíblia, você pode acompanhar tanto no seu dispositivo, ou se você quiser deixar um pouquinho o celular de lado. Obrigado. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era a sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Amém. Pai querido, nós te damos graças nesta manhã e pedimos a tua bênção, a tua graça sobre nós, a tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor revele a tua vontade a nós. Nós precisamos ouvir a tua voz desesperadamente todos os dias, ó Deus, especialmente agora que estamos reunidos como povo de Deus. Visite, Senhor, os aflitos, os amargurados, os tristes, os abatidos. Alcance, Senhor, nesta manhã, Senhor, a vida da Jéssica, do Renan. Visite eles, dando força, dando ânimo, curando as enfermidades. Visite também, Senhor, a vida da Patrícia e também do seu esposo, João Paulo, o bebê que eles têm, Senhor, tão pequeno, tão carente de cuidados. Cure, Senhor, a vida dela. Que ela tenha, Senhor, alta hospitalar o quanto antes e, Senhor, seja restaurada a sua vida cotidiana. Nós oramos por nós, oramos pela nossa cidade, pelo nosso país, lembramos dos desempregados, lembramos, ó Deus, daqueles que estão enfrentando lutas financeiras, aqueles que pagam aluguel, Senhor, aqueles que estão com dificuldade de arcar com as suas contas. Senhor, nós oramos pelos desesperados que estão aflitos nesta manhã. Console, conforte. É a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, meditando nesta semana na Bíblia Sagrada,
pedindo orientação a Deus sobre o que pregar. Eu estava lendo o livro de Gênesis e, como sempre, eu acho muito bonitas as histórias dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E eu fui surpreendido e fiquei lendo a história, prestando atenção na história de Isaac, que é o patriarca que viveu mais. Ele viveu mais de 180 anos, mais do que Abraão e mais do que o seu filho Jacó. Entretanto, ele é o que menos se fala nas Escrituras. Enquanto a Bíblia reserva no livro de Gênesis um bom espaço para falar da vida do Abraão e do Jacó, este capítulo 26, o 26º capítulo deste livro, é o único capítulo que fala exclusivamente do Isaac e da sua vida. Mas é um homem que viveu uma vida diante de Deus. Ele não viveu como Abraão e nem como Jacó, por isso talvez que ele se aproxime tanto de nós. Uma vida simples, cotidiana, uma vida sem grandes pretensões. Alguém disse que ele é filho de um grande homem, ele é um homem comum, filho de um grande homem e um pai comum de um grande filho. E eu, sempre que leio o Antigo Testamento, eu lembro do que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 4, que ele diz o seguinte: pois tudo que no passado foi escrito, tudo o que foi escrito no passado, foi para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Tudo o que aconteceu no passado e foi escrito, o apóstolo Paulo disse, foi para nós que estamos aqui. E tem um objetivo muito claro, a fim de que pela paciência e a consolação das Escrituras, nós possamos ter esperança. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, sobre essa esperança que flui das Escrituras Sagradas, para nós que estamos vivendo, e parece redundante, dias tão difíceis, com tantas adversidades e provações. Então eu quero extrair dessa pequena biografia do Isaac 3 lições para nós, para que nós sejamos encharcados de esperança neste mundo tão desesperados, queridos. A primeira delas é que os cristãos, os filhos de Deus, podem enfrentar períodos de fome e de provações. Vocês viram como começa o versículo 1? Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Na história dos patriarcas, a fome está bem presente. A inflação, aquela sensação de quando você vai ao supermercado e você fica assustado com o preço dos alimentos. Eles viveram isso também em proporções muito maiores do que as nossas. Tanto o Abraão. Aliás, o texto diz, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. E vocês lembram também o episódio da fome que assolou a terra com o filho do Isaac, o Jacó, cujo seu filho José foi o grande administrador do Egito durante aquele período de calamidade no Oriente Médio. Deus reservou provações para os patriarcas. E não é nenhum absurdo, não é nenhum absurdo o fato do povo de Deus hoje enfrentar seus períodos de grandes provações financeiras, em que a fé é testada ao máximo. Não é nenhum absurdo. Não é algo para se arrancar o cabelo da cabeça com perplexidade. Não é.
Assim como a fome assolou nos dias de Abraão, sobreveio uma fome nos dias de Isaque. E daqui eu já quero dizer para vocês, Isaque enfrenta as mesmas adversidades e dificuldades e desafios que o seu pai outrora enfrentou. Se você ler o livro de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 20, você vai ver cuidadosamente que Abraão experimenta os desafios que são os mesmos que o Isaque vai enfrentar e que estão relatados neste único capítulo do livro de Gênesis, capítulo de número 26. Ele enfrenta pelo menos 7 grandes adversidades, o Isaque, que são as mesmas que outrora o seu pai enfrentou, do capítulo 12 ao capítulo 20. E daqui eu quero já fazer uma aplicação para vocês, para todos nós. As lutas que você enfrenta hoje serão as mesmas que os seus filhos enfrentarão no futuro. A grande questão: você vai preparar os seus filhos hoje para enfrentá-las? As lutas que você enfrenta e já enfrentou: desemprego, doença, ataques do inimigo contra o teu casamento, tentações sexuais, entre outras, serão as mesmas que as próximas gerações, me desculpe, enfrentarão no futuro. A grande questão: nós iremos preparar os nossos filhos para isto? Daqui o Isaque. Ele casou-se com 40 anos. A esperança para todos solteiros. E foi pai com 60 anos de idade, porque casou-se com uma mulher fruto de oração e de muita oração do seu pai. Entretanto, ela era estéril, como era também a sua mãe, Sara. Eu não falei para vocês que as lutas, as adversidades do Abraão serão reproduzidas na vida do seu filho? E Deus tem um propósito nisso, de mostrar aos primeiros leitores deste livro de que Deus foi fiel com Abraão, foi fiel com Isaque, foi fiel com Jacó e será fiel com Israel e será fiel conosco que somos a igreja de Jesus Cristo. Ele tem agora 2 filhos e é justo neste momento que vem fome à terra. Mas não podia ter vindo a fome quando eu era solteiro? Não poderia ter vindo a fome, o desemprego, as adversidades, quando eu poderia juntar as minhas coisas e mudar de um lado para o outro e me virar e conseguir me adaptar? Mas é justamente agora. É. Agora. E a grande questão, Isaque, é como você vai enfrentar a privação. A grande questão, Isaque, é como você vai se sair deste período de provação. Você vai ser aprovado. A grande questão é essa. Como Tiago diz, se você vai ser aprovado durante a provação. O que o fogo das tribulações irão revelar sobre o estado do seu coração, Isaque? Será que você vai confiar na palavra de Deus, que afirmou ao seu pai com juramento de que essa terra onde você está hoje é tua? Ou você será levado a tomar uma decisão que é comum a todos os homens que não conhecem a Deus, que não temem a Deus e que tentam resolver os seus dramas e as suas adversidades
as suas adversidades na força do braço, no estratagema humano, dos pensamentos elevados. Como é que você vai resolver? Como é que você vai se sair, Isaac? Eu imagino que a sua esposa cobrava dele uma decisão. E aí, Isaac? A comida está acabando. E aí, Isaac, para onde nós vamos? Isaac, o que você vai fazer? Isaac, não tem mais comida para as crianças. Isaac, nós estamos enfrentando isso, nós precisamos pagar aquilo. Isaac, o que você vai fazer, Isaac? Continuar no lugar onde Deus mandou? Ou ele vai sair, como um homem faz, para buscar o seu sustento legítimo? O que o Isaac vai fazer? Parece um suspense. Eu imagino as primeiras pessoas ouvindo isto. Eles não tinham um livro para ler, eles ouviam. Agora, queridos, no meio das provações, a segunda lição para todos nós. No meio das provações, nós podemos ser surpreendidos por Deus. E é isso que nós precisamos guardar no nosso coração. No meio das adversidades, nós podemos ser surpreendidos por Deus. Por quê? Porque o Senhor se revelou a Isaac e falou com ele de uma forma muito clara. Versículo de número 2. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Deus apareceu tanto para o pai dele, o Abraão. Agora é a primeira vez que Deus se revela a este homem. Não desça para o Egito. Por quê? Porque o Egito era a grande tentação do povo de Deus. Porque o Egito era o lugar da segurança alimentar no mundo. A grande potência mundial. Todas as pessoas procuravam o Egito na hora do aperto. Na hora do seu grande aperto, eles iam ao Egito porque o Egito não havia fome. Era banhado por um rio que produzia alimentos. Na verdade, o Egito era o celeiro alimentar do mundo. E o Isaac faz um movimento. Ele sai da sua casa e ele desce em direção ao Egito. Entretanto, ele para no território dos filisteus e se encontra com o rei dos filisteus. E neste momento Deus aparece a ele. Mas o texto não diz que o Isaac estava indo ao Egito, mas a primeira palavra do Senhor a ele é: não desça ao Egito. A primeira reação que o pai de Isaac teve quando enfrentou a provação, quando enfrentou a fome, foi ir ao Egito. Isto está em Gênesis 12, versículo de número 10. E por isso nós precisamos tanto, queridos, tanto, ouvir a palavra de Deus e descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas na hora da adversidade, na hora da provação, na hora da dificuldade, porque nós precisamos conhecer essa vontade de Deus. Quando o Abraão foi ao Egito, Deus não falou nada com ele. Nem para ele ir, tampouco para ficar. Quando Jacó enfrentou a sua grande fome, e o seu filho José estava no Egito, e o chamou para ir para lá, a Bíblia diz que Jacó temeu. E Deus apareceu a ele e diz: não temas, mas vá ao Egito. E agora o Isaac tenciona ir ao Egito, mas Deus para ele no meio do caminho e diz: você não vai ao Egito. Como
Nós precisamos desesperadamente de sabedoria para tomar decisões nos momentos em que nós estamos sendo provados. O apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar quando convém, e o contexto dessa afirmação dele em Romanos 8 é justamente no momento de sofrimento, de provações. Por quê? Porque você não sabe o que pedir a Deus. Senhor, eu devo ir ao Egito? Senhor, eu devo, em contrapartida, permanecer neste lugar onde o Senhor mandou? Mas as fontes estão secando, eu não tenho mais de onde tirar os meus recursos, o que eu devo fazer? Nós não sabemos orar, não sabemos pedir. Entretanto, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tiago, o apóstolo, diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, nesta hora difícil, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Tiago 1, versículo de número 5. Peça sabedoria a Deus. Você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer. Ore! Agora, Deus proíbe, mas Ele conforta. Porque é uma proibição dócil, gentil. E a mesma maneira como Deus fala conosco hoje. Deus está falando com ele. Escute, versículo de número 3. Habite nessa terra, e eu serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Deus lembra o Isaac, do dia em que ele esteve no Monte Moriá. E o seu pai o amarrou sobre um altar. E o seu pai iria imolá-lo, porque ouviu a palavra de Deus e obedeceu a Deus, e ele seria oferecido em um sacrifício. Mas quando seu pai levantou as mãos, veio uma voz alta dos céus que disse: Abraão, não faça isto. Agora eu sei que você me teme e me ama e me obedeceu, porque você não me negastes o teu único filho. O argumento de Deus para o Isaac é o seguinte: você lembra daquele dia, quando eu enviei um cordeiro para morrer no teu lugar? E ele foi imolado por você. E eu demonstrei ao teu pai o meu pacto, a minha aliança e o meu juramento com ele. Se eu enviei o meu filho para morrer no teu lugar, será que eu não sou capaz de sustentar você hoje, nesta terra de aflição, neste mundo em crises? Será que eu não sou capaz de dar a você todas as coisas, sendo que eu já te dei o meu próprio filho? Esta é a grande questão aqui. Não vá ao Egito. Escute o que eu tenho para te dizer. Eu já fiz coisas gloriosas por você. Lá na cruz do Calvário eu demonstrei o meu amor e o meu cuidado pela tua vida. Será que eu não sou capaz de cuidar das coisas mínimas agora? Não se comporte assim. Não se desespere. Confie em mim. Eu mesmo estarei com você nessa terra de aflição. O que você prefere, Isaac? Você prefere o Egito e todos os seus supermercados, os atacadistas e todas as possibilidades de você comprar e vender e ganhar dinheiro? O que você prefere? Você prefere o Egito e toda a sua rede de restaurantes, as inúmeras ofertas de comida, o iFood em um aplicativo para trazer comida até a tua casa? Ou você prefere a minha presença com você?
Esta é a grande questão. Não vá ao Egito. Fique aqui. Eu estarei com você. Eu vou cuidar de você. E eu vou fazer você prosperar nesta terra. E se você vê, a partir do versículo de número 12, diz o seguinte: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Olha só. Queridos, a grande questão não é se você está aqui em Balneário Camboriú, ou se você está em Boston, ou se você está no Vale do Silício, ou se você está na Europa, se você está na China, na rota do dinheiro, em Dubai. A grande questão é se você está no lugar onde Deus quer que você esteja. Essa é a grande questão. Não é o espaço geográfico. É o lugar de obedecer a Deus e confiar em Deus. Esta é a grande questão. Olha o que o texto continua dizendo. Porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, ele já era rico. Ele herdou tudo do pai dele, já era rico. E o texto está dizendo, ele enriqueceu. Continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, além do que ele herdou do pai. De maneira que os filisteus tinham inveja dele. Isso aqui é para outro dia. Eu estava lendo isso aqui essa semana e fiquei pensando. As dores da prosperidade. Você sabia que a prosperidade traz as suas lutas também? O Isaac ganhou, mas teve tanta dor de cabeça que eu falei assim: Jesus, parece que o Senhor dá com a mão e tira com a outra. Parece que às vezes é isso que o Senhor faz. O Senhor dá com uma mão aqui e tira com a outra. Por que o Senhor faz isso? Paga um café para mim que eu te digo, tá bom? No meio da semana, paga um café que eu falo para você por que Deus faz isso. Por que ele fez isso com Isaac? Prosperou ele, mas colocou os filisteus perto dele. Terceira e última lição, queridos. As provações que nós enfrentamos não é para nos destruir, mas elas revelam o estado do nosso coração. O estado do nosso coração. Você acha que você tem um coração bonzinho? À luz das Escrituras Sagradas, você é uma pessoa de bom coração? No seu coração só tem coisas boas? Hã? Eu não sei do seu coração. Mal sei do meu. Mas uma coisa eu sei. As provações revelam o que há lá dentro dos nossos corações. E quando somos provados, vem coisas de lá. E essas coisas que vêm de lá não é para informar o Senhor, porque Ele sabe de tudo. É para mostrar para você a gravidade do seu pecado, do meu pecado, quem nós somos. Mostra para todos nós a grandeza ou a pequenez da nossa fé. E faz com que a gente deixe de olhar para nós mesmos e se agarre a Cristo e se una a Ele e diga o seguinte: sem o Senhor eu não sou nada, não posso fazer nada, não consigo nada. Seja o meu ajudador, seja o meu sustentador. As provações abaixam a nossa bola. Está aqui o patriarca da nossa fé. A Bíblia fala que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Como dizia o filósofo francês Blaise Pascal, ele não é o Deus dos filósofos, mas ele é o Deus do Abraão, do Isaque e do Jacó. Ele ama essa família, queridos. Vocês lembram quando eu preguei no ano passado vários domingos sobre José? Deus ama essa família. Só que tem um porém. Sabe quem?
O que esses homens são capazes de fazer? Vamos ver. Versículo de número 6. Isaque, pois, ficou em Gerar, lá na terra dos filisteus. Ainda, Gerar é perto de onde é a faixa de Gaza hoje. Isaque ficou lá. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Eu nunca vi isso. Um homem falar que a sua esposa é sua irmã. Não desse jeito. O que isso significa? Significa de que ele não quer assumir que ele é casado. Não quer pagar conta. É um homem irresponsável. Ele já tinha mais de 60 anos aqui. Por isso que nós precisamos ter paciência com os nossos homens, viu, mulheres? Com os seus maridos, viu? Com os homens aqui da igreja. Paciência com a gente. Não estão prontos. Paciência, viu, Juana? É paciência, Eliane. O Isaque com 60. Tenha paciência, Natália. As alemoas aí no fundo. Paciência. Tá bom? Deus tem um longo caminho com a gente, queridos. E se Ele tratasse a gente de um dia para o outro, nós morreríamos. É uma longa obediência, o homem de Deus diz, na mesma direção. O Isaque não estava pronto. E olhe, Deus tinha aparecido para ele. Talvez você peça o seguinte: se o meu marido tiver uma experiência espiritual daquelas pentecostal assim, ele vai ser um novo homem, nunca mais vai errar, vai lavar a louça todo dia em casa, vai abrir a porta do carro para mim, vai cuidar das crianças, vai trabalhar e vai chegar em casa cedo, vai... Estou usando a palavra contra mim mesmo, né? O Senhor apareceu a Isaque. Apareceu para ele. E o Isaque está tropeçando dias depois. Por que ele errou? Essa é a grande questão, queridos. Por que ele disse que a Sara não, a Rebeca, era irmã dele? Olha o que o texto diz. Ele tinha, medo de dizer: é minha mulher. Porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Medo. Ele se esqueceu de um dia em que ele estava no monte, que o pai dele iria imolá-lo, e Deus interviu e falou com o pai, enviou um carneiro que tipologicamente é a pessoa bendita de Jesus. Ele se esqueceu de tudo isso, esqueceu da aparição a Deus meses atrás. Teve medo. Medo. Lembre-se, Gênesis 12, versículo 10. O pai dele foi ao Egito e o pai dele fez a mesma coisa. No caminho para o Egito, ele disse para Sara, a mãe do Isaque: escute, você é muito bonita, eu não confio nesses homens do Egito, eu não sei o que eles são capazes de fazer para mim, então se todo mundo lá no Egito perguntar quem você é, você fala que você é minha irmã, tá bom? Imagine a mulher.
E a Bíblia fala que o faraó, usando todo o seu poder, trouxe a Sara para o seu palácio, para o seu harém. E há um jogo de palavras ali, que um dia eu vou falar para vocês, hoje não, que mostra como que os homens tratam as mulheres no mundo e como que a igreja é uma contracultura e deve tratar as mulheres diferentes, de forma diferente. Entretanto, tanto Abraão como também o seu filho Isaque dão um mau testemunho diante da sociedade, diante de um mundo que não conhece a Deus. Eles não conseguem reproduzir o discipulado de Jesus Cristo. Abraão mente sobre a sua esposa no Egito e também na cidade de Gerar. Por 2 vezes Abraão mentiu, dizendo que Sara não era sua esposa, mas era sua irmã, e o seu filho reproduz o mesmo pecado do pai. Agora isso serve de estímulo para nós. Que você não se desespere com seus erros aqui, porque Abraão, que é chamado de pai da fé nas Escrituras, foi um homem que fracassou muitas vezes. E Deus o levantou em todas elas. Isto serve de estímulo para nós, de que nós não podemos desistir quando fracassamos, mas devemos recorrer ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos levanta quando caímos. Agora, o medo. Sabe de onde nasce o medo num cristão? Você tem medo? Teve medo esta semana? Queridos, o medo explode dentro de nós quando nós deixamos de temer a Deus. Quando você deixa de temer a Deus, você vai temer todos os outros problemas que existem no mundo, reais e os problemas imaginários que você cria na tua cabeça. Você vai ter todos os tipos de medo. Simplesmente quando você deixar de temer a Deus. A sua cabeça vai começar a criar situações hipotéticas. Os homens daquele lugar, que um dia meu pai esteve lá. Mas Deus mostrou aos homens daquela cidade que não deveriam tocar na minha mãe. Então, o temor de Deus está ali, a presença de Deus está ali, o testemunho está na cultura. Entretanto, você deixa de temer a Deus e você vai começar... Olha, Rebeca, você é minha irmã. Sabe por quê? Porque eu tenho medo do que pode acontecer comigo. Agora imagine a Rebeca ouvindo isso. Isaque, você vai me jogar nos braços de um outro homem para salvar a sua vida? Tá bom? Um homem, quando deixa de temer a Deus, ele faz coisas absurdas. E aí, quando faz, a gente faz... Mas como ele pôde fazer isto? É ele deixar de temer a Deus, de honrar a Deus, de reverenciar a Deus. O patriarca Isaque, assim como o seu pai, o pai da fé, Abraão, o amigo de Deus, foram capazes de entregar as suas esposas nas mãos de outros homens para salvar a sua própria vida. Tudo isto porque eles deixaram de temer a Deus. E sabe qual é a evidência de quando você está com medo e porque você deixou de temer a Deus? Eu dei um nome aqui. O nome deste pecado, o filho do medo,
chama-se egoísmo. Os homens do lugar me matarão. Eu preciso salvar a mim. Deixo os meus servos, deixo você na mão deles, para que eles façam o que eles quiserem fazer, mas eu preciso me salvar. O padrão de Deus para os casamentos, no que tange a figura masculina, é de que o homem seja capaz de amar tanto a sua esposa, ao ponto de morrer por ela. As mulheres não deveriam casar com homens que não amam Jesus Cristo e que não estão dispostos a amar como Jesus Cristo. Porque eles precisam temer a Jesus, em primeiro lugar, temer a Jesus. E depois de temer a Jesus, amar as suas esposas. E o apóstolo Paulo diz, amar como o amor de Cristo, que é o amor sacrificial, o amor que se entrega, o amor que está disposto a derramar o seu sangue pelo seu cônjuge. Mas o Isaac, que um dia casou-se com uma mulher em que o pai orou tanto por ela, em que o servo do pai foi buscar essa mulher em um outro lugar, em uma jornada de oração, de sacrifícios. Ele se casou com ela e esqueceu da morte da mãe, se alegrou com essa mulher, mas por causa da falta de temor a Deus, ele esteve disposto a abandonar o pacto, abandonar a aliança que fez um dia com a Rebeca, para salvar a sua própria pele. O sucesso de um casamento é o cônjuge temer a Deus. Aonde Deus não é temido, Satanás reina. E o que Satanás planta no coração? Medo. E o medo, egoísmo. Eu vou me salvar. Os gêmeos que eu orei tanto por eles, se virem, a minha esposa, eu quero me salvar. Agora, o Isaac aponta para o verdadeiro Isaac. O verdadeiro Isaac que deixou a casa do seu pai para peregrinar neste mundo e deixou a sua casa de glória para vir a esta terra. E ele nunca temeu os homens, nunca temeu ninguém, porque ele obedecia ao seu pai e amava o seu pai. Ele nunca por nada abriu mão da sua noiva, antes morreu por ela. E no seu último dia de vida, orando ao pai, ele disse: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, o nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus é o marido infinitamente superior a Isaac. E Jesus prometeu nunca abandonar a sua noiva, a igreja. Jesus prometeu nunca abandonar você. Jesus prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele estará. Agora, para terminar, você precisa confiar nas promessas de Deus. Confiar nas promessas de Deus. Qual é a promessa de Deus para Isaac? Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a darei a todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações, famílias da terra. A família do Isaac não seria uma tribo
escondida no meio do deserto, vivendo num lugar inóspito, em que você teria que viajar muito para chegar até lá, e lá não tem sinal de GPS, não tem sinal de celular. Não, é uma família gigantesca, como as estrelas nos céus. Uma família gigantesca. E quando Deus fala com essas acerca das estrelas, Deus está vendo você lá. É a você que Deus está vendo. Por que você tem medo? Por que você tem ansiedade? Por que você acredita que Deus vai te abandonar hoje, sozinho em Balneário Camboriú? Você estava entre aquelas estrelas quando Deus falou com Abraão e quando Deus falou com Isaac também sobre a promessa dele. Você é uma das estrelas a quem Deus disse, olha lá, conte elas. Você pode contá-las? Pela fé nós somos filhos desses patriarcas e herdamos as bênçãos que Deus prometeu para eles. Espiritualmente nós herdamos. Deus prometeu uma terra para eles. Espiritualmente nós vamos receber os céus. Hoje, domingo, os descendentes de Isaac estão reunidos nos 4 cantos da face da terra. Há 2000 anos eles fazem isso. Eles estão enfrentando impérios cruéis. Eles estão plantando igrejas nos lugares mais inóspitos do planeta Terra. Eles estão expulsando demônios. Eles estão orando pela libertação de famílias. Eles estão construindo hospitais. Eles estão construindo universidades. Eles estão educando crianças no mundo. Eles estão falando do amor de Jesus Cristo. Os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó multiplicaram-se. Já não é mais uma família pequena, mas ela será tomada de todas as nações, tribos, raças e línguas. Deus foi fiel a eles. Deus continuará sendo fiel a nós. Confie nele. Eu vou te dar. Eu vou multiplicar. Confia. 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 Não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Fique no lugar da obediência a Deus. Pai querido, nós te damos graças nesta manhã, depois de ouvir a Tua palavra, e suplicamos, em nome de Jesus, que o Teu Espírito fale conosco, que o Teu Espírito nos desafie, que o Teu Espírito nos console e nos conforte na hora da nossa provação. Senhor, Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso refúgio. Tira o medo de dentro de nós, dá-nos a Tua paz.